Conseguem ver em cima, ali nos participantes, no canto superior direito. São só 10 ou 15 pessoas. Não, Vai na Cristina. Mais um zero, de certeza. Eu não estou a olhar. não vale a pena. Na verdade, só nos estamos a ver a nós. Portanto, partimos do princípio que estamos só aqui nós. Exatamente. A Larissa já tirou de sessão prática, neste momento está a preparar tudo. Podem dar início ao webinar. Olá, muito boa noite a todos. O meu nome é Filomena Godinho, sou vogal do Conselho de Enfermagem da Secção Regional do Sul da Ordem dos Enfermeiros. E é com enorme prazer, em nome da Secção Regional do Sul e da sua Presidente, a enfermeira Dora Franco, que vos dou as boas-vindas a este webinar dedicado à abordagem à pessoa com diabetes. Permitam-me agradecer a presença de todos vós neste horário já assim meio tardio e depois de um dia de trabalho, mas penso que a forte adesão a esta sessão demonstra bem a relevância desta temática para aquilo que é a prática diária dos enfermeiros. Segundo os dados que saíram recentemente no último relatório da Direção-Geral de Saúde, mais de 13% da população adulta portuguesa vive com diabetes e só no ano de 2024 foram identificados mais de 80.900 novos casos. E estes números, obviamente, evidenciam a magnitude do desafio que enfrentamos e reforçam a importância de uma intervenção contínua, qualificada e centrada na pessoa, onde o papel do enfermeiro é absolutamente essencial. Como sabemos, a diabetes é uma doença complexa que tem grande impacto na vida das pessoas, das famílias e na sustentabilidade dos cuidados de saúde. Os enfermeiros desempenham um papel determinante na promoção da literacia em saúde, na educação terapêutica, na vigilância das complicações, no acompanhamento próximo e contínuo das pessoas com diabetes. A inovação tecnológica, os novos modelos de capacitação e o reforço das competências em autogestão tornam a atualização profissional ainda mais necessária. Por todos estes motivos, é que este webinar tem como objetivo promover a atualização científica e o reforço das competências dos enfermeiros na abordagem à pessoa com diabetes, valorizando, como já disse, a educação terapêutica, a prevenção e vigilância de complicações e a integração de práticas inovadoras que melhorem a autonomia e os resultados em saúde. Com um enorme gosto, contamos hoje com 3 oradores de excelência, a enfermeira Ana Cristina Dias da Silva Paiva, o enfermeiro Duarte Henrique Montes Matos e o enfermeiro José Manuel Inocêncio das Dores. Aos 3, o meu muito obrigado por terem aceito o nosso convite de forma tão entusiástica. Antes de passar a palavra a quem realmente sabe falar do tema, dar apenas algumas indicações a todos aqueles que assistem a este webinar. Portanto, ele será constituído por 3 apresentações distintas, cada uma delas com a duração de cerca de 20 minutos, e no final das 3 apresentações guardaremos um espaço para respondermos às vossas questões. O que eu sugiro é que ao longo das apresentações vão colocando as vossas questões no nosso chat e no final elas irão ser dirigidas aos nossos palestrantes e eles darão a sua resposta. Portanto, para darmos início aos trabalhos e não nos alongarmos mais neste preâmbulo, tenho o prazer de vos apresentar a enfermeira Ana Cristina Paiva, é mestre em diabetes pela Clinical Care, só um segundo, pela Clinical Care of Management, pelo King's College of London, é enfermeira coordenadora do Departamento de Formação da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, bem como educadora em diabetes de adultos da mesma instituição, é ainda coordenadora do Grupo de Estudos de Enfermagem em Diabetes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, membro da Comissão Executiva da Foundation of European Nurses in Diabetes e Membership Secretary da mesma fundação. É ainda membro do European Diabetes Forum, membro do Grupo de Estudos de Diabetes e Visão e do Grupo de Estudos de Educação e Diabetes. Portanto, se há pessoa que
tem propriedade para falar desta temática é a enfermeira Ana Paiva. A palavra é sua, 20 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada. Obrigada eu pelo convite que a Ordem me endereçou. É um prazer estar aqui a falar convosco. Eu vou compartilhar a minha apresentação. Olha só aqui. Aqui está ela. Podem-me só confirmar que estão a ver? Está Sim, tudo estamos. ok, perfeito. Muito bem. Então, agradeço então o convite que me foi endereçado, conforme estava a dizer, e estava a conversar isto antes de começarmos a sessão. Este é um tema que me é particularmente caro, a educação terapêutica, e que está intrinsecamente ligada à nossa prática, à prática da enfermagem, não só na área da diabetes, mas na área de todas as doenças crónicas. Aquilo que eu gostaria de falar aqui convosco, desculpem, passou aqui, aqui, queria ainda no índice, desculpem. Aquilo que eu trazia para falar um bocadinho hoje convosco durante a noite era sobre os conceitos da educação terapêutica, depois o enquadramento da educação terapêutica na nossa prática e, no fundo, nesta conversa breve, de 20 minutos mais ou menos, que vou ter convosco, aquilo que gostaria de fazer era uma reflexão sobre a importância, os princípios e a prática da educação terapêutica em pessoas com diabetes. Conforme estavam a dizer, o Observatório da Diabetes divulgou no início do mês os dados referentes a 2024 e a prevalência estimada da diabetes na população portuguesa entre os 20 e os 79 anos é de 14,2%. Isto corresponde a mais ou menos 1,2 milhões de pessoas adultas a viver com diabetes. E estes números representam um desafio significativo, penso eu, para a nossa prática, para a prática de enfermagem, e vai reforçar a importância da educação terapêutica e do acompanhamento próximo destas pessoas. Podem também ver o aumento da prevalência de 11,7 para 14,2. Portanto, quando estamos a falar, claro que estamos a falar de diabetes tipo 1 e tipo 2, mas o grande grosso será sempre a diabetes tipo 2. E, portanto, o que é que representa, no fundo, a educação terapêutica e porque é que ela é importante, na verdade, no acompanhamento da pessoa com diabetes? Sabemos o quê? Que desde que se descobriu a insulina, ela foi a hormona da vida. A hormona da vida porque veio salvar a vida das pessoas que dela precisavam, até à descoberta da insulina, as pessoas com diabetes tipo 1 faziam dietas muito restritivas, mas o fim era sempre o mesmo, era a morte. E, portanto, a descoberta da insulina constituiu um marco determinante, digamos assim, para todas as pessoas com diabetes tipo 1 e alterou de forma profunda as vidas dessas pessoas e daquelas com quem elas convivem. Ao mesmo tempo, tornou-se igualmente evidente que esse tratamento não era apenas uma injeção e ficava tratado. Não. A compensação metabólica, a prevenção das complicações exige da pessoa decisões diárias. E o apoio a estas pessoas, aos seus cuidadores, à sua família, nesta gestão, passou assim a ser inerente a este cuidado. Para tal, as pessoas precisam de ser capacitadas, precisam desenvolver competências em várias áreas e têm que ser elementos ativos da equipa de saúde. Se não for assim, não funciona. Para isto acontecer, tem que haver corresponsabilização. E a corresponsabilização significa isso tudo. Isso mesmo, não é pôr a responsabilidade de um lado ou do outro. Significa que a pessoa com diabetes, a sua família, os seus cuidadores e os profissionais partilham esta responsabilidade pelo tratamento. A pessoa é o protagonista, e isto é muito importante. A pessoa é o protagonista, porque é ela que toma todos os dias decisões sobre variedíssimas coisas, alimentação, medicação, faço atividade física, vou aqui, vou lá. Portanto, existem imensas decisões todos os dias que têm que tomar relacionado com a sua alimentação. Por uma diabetes tipo 1, por exemplo, o que é que eu vou comer? Tenho que pedir insulina, quantas unidades? Portanto, muitas decisões. Portanto, é essencial promover a autonomia e a literacia em saúde, através da educação terapêutica, obviamente, para que a pessoa compreenda a doença e se sinta segura nestas suas escolhas. Quando a pessoa é envolvida nestas decisões e os objetivos, quando são definidos em conjunto, a motivação fortalece.
E o compromisso com a autogestão vai se tornar mais duradoura, que é aquilo que nós pretendemos, não é verdade? Portanto, e porquê que a educação terapêutica é importante? A diabetes é hoje um desafio global de saúde. Vemos agora pelo gráfico, creio que a enfermeira Filomena disse logo na abertura, desta prevalência, esta doença crónica que tem esta elevada morbilidade e mortalidade, que exige, portanto, uma gestão contínua e cuidada ao longo da vida. Vai tornar isto, a educação terapêutica, como uma necessidade na nossa consulta, não é um extra, é uma necessidade. Depois, é uma ferramenta de empoderamento para a autogestão. Quando a pessoa compreende a sua doença, quando sabe interpretar os valores, quando sabe reconhecer sinais de alarme, por exemplo, o sinal de uma hipo, ok, vou ver o valor que tenho, vou tratar, vou corrigir, portanto, ajustar comportamentos ou atitudes, vamos reduzir de forma significativa o risco de complicações, que isso também é muito importante e depois o meu colega Dores irá falar. E também, além de reduzir o risco das complicações, vamos melhorar a qualidade de vida das pessoas de forma sustentável, que é aquilo que também se pretende. E depois falamos de decisão informada. A educação terapêutica vai permitir que a pessoa participe ativamente nas escolhas sobre o seu tratamento, que tome decisões mais conscientes e, consequentemente, vá aderir melhor ao plano terapêutico. Não é apenas cumprir indicações, é perceber o porquê de cada decisão e sentir-se parte do. Por exemplo, eu hoje estive numa consulta em que o senhor não estava a perceber bem ali os ajustes de insulina. E eu fiz com os desenhos as curvas de insulina e os ajustes e a importância de os fazer naqueles horários que estavam no esquema terapêutico. E o senhor depois, no fundo, no fim da consulta, disse: não deite fora o papelinho, dê-me cá o papelinho com os bonecos que eu assim orientei-me bem. Portanto, às vezes sermos criativos na forma como explicamos, mas é importante a pessoa perceber o porquê que eu tenho que fazer isto. O que é que isto traz de novo para mim? Porque é que isto é importante para mim? Ninguém muda se não for importante. E, portanto, estamos aqui a falar de educação terapêutica. O que é a educação terapêutica? Antes de mais nada, é um processo contínuo. Não é uma sessão isolada, em que damos toda a informação com um acompanhamento regular e personalizado, que vai capacitar a pessoa a gerir a sua doença para o resto da sua vida. É também um processo de desenvolvimento de competências, que tenho vindo a falar até agora, sejam conhecimentos técnicos, competências práticas do dia a dia e também atitudes positivas em relação à doença, que são essenciais para uma autogestão eficaz. Tudo isto tem um objetivo maior, claro, melhorar a qualidade de vida, ao ajudar a prevenir complicações a longo prazo e a gerir melhor os desafios do cotidiano, do dia a dia, as coisas pontuais que nos aparecem. Todos nós temos desafios dia a dia. A educação terapêutica vai contribuir para um mais bem-estar, para mais segurança e, obviamente, para mais autonomia para a pessoa com diabetes. E quais são os benefícios, então, da educação terapêutica? Traz benefícios claros para a pessoa, para isto tudo que eu estou a dizer, até este momento, e para o sistema de saúde também. Para a pessoa, traduz-se em melhor qualidade de vida, mais autonomia do dia a dia, maior capacidade de prevenir as complicações agudas e crónicas, e com isso vamos reduzir a necessidade de idas à urgência, de internamentos. Obviamente que, a nível individual, vamos ver um melhor controle metabólico, menos complicações, maior confiança e uma melhor adesão terapêutica. Para o sistema de saúde, vai significar menos pressão sobre os serviços, não é verdade? Existe uma melhor utilização de recursos, temos menos pressão, melhores indicadores de saúde e maior sustentabilidade do nosso sistema de saúde. Sabemos todos que uma pessoa bem informada e acompanhada vai tomar decisões mais seguras, isso é bom para todos. E estas decisões mais seguras são várias, conforme eu disse há pouco, ao longo do dia. A pessoa tem várias decisões. Sabemos todos também que quase 100% do tratamento é feito pelo próprio e não por nós, profissionais de saúde. Nós estamos presentes em momentos pontuais, na consulta, no internamento, no telefonema que a pessoa nos faz, na telechamada, mas, na verdade, as decisões do dia-a-dia são tomadas por ele, ou por ela. O que come, o que faz, como ajusta, como reage. Portanto, é só para reforçar ainda mais a importância de capacitar a pessoa para gerir com segurança e com confiança todos estes aspectos que tem que ter para a gestão da sua doença. Também o Plano Nacional para a Diabetes e até a Organização
saúde salientam a importância da capacitação dos profissionais de saúde, tendo a educação como eixo central na prevenção das complicações associadas à diabetes. Todos nós sabemos, quando saímos da escola, temos algumas noções, mas é depois na prática, com o continuar, com o nosso estudar, com o lermos, que vamos conseguir desenvolver competências para comunicar melhor com a pessoa que está na nossa consulta, com o diabetes ou com qualquer outra situação que venha à nossa consulta, e mesmo nas consultas de vigilância. Portanto, mas este enquadramento que o plano faz reforça o nosso papel, penso eu, de enfermeiros, enquanto profissionais-chave nesta educação terapêutica, porque nós temos um contato privilegiado e contínuo, na verdade, com a pessoa com diabetes e com a sua família. E falando em competências dos enfermeiros, trago-vos aqui aquelas que eu considero algumas das principais competências na relação da pessoa, com a pessoa, obviamente, com diabetes. Comunicação empática, adaptar o diálogo às necessidades, à cultura, à literacia em saúde de cada pessoa. Em seguida, avaliação contínua, identificando os conhecimentos prévios, as barreiras ao autocuidado, à autogestão e as necessidades educativas específicas. Se tivermos uma pessoa que é invisual, por exemplo, e estamos a educar sobre a utilização de uma caneta, não vamos fazer seguramente da mesma forma do que se tivermos uma pessoa que vê. Portanto, fazer sempre um planeamento personalizado, desenvolver intervenções educativas ajustadas à realidade daquela pessoa que está na nossa consulta. Depois, a promoção da literacia em saúde, capacitando a pessoa para decisões informadas e participação ativa no tratamento. E tudo isto assenta em 4 competências-chave: escutativa e validação de emoções, linguagem clara e acessível, técnicas de educação adequadas ao perfil da pessoa e avaliação dos resultados com as justas estratégias. E todos nós, na verdade, temos uma história. E a nossa história é feita de muitos momentos, de muitos frames, de muitas fotografias, que fazem quase um filme. E cada pessoa vai construir a sua história com base nas suas memórias, nas suas aprendizagens, no meio onde cresceu, onde viveu, nas suas crenças, nos seus valores. E quando falamos em história de vida, temos que nos lembrar que a pessoa com diabetes não é definida apenas pelo... Existe um passado cheio de experiência, fina, sucessos, dificuldades, e isto vai influenciar a forma como vive hoje a doença. Há também o futuro que a pessoa pensa para si, expectativas, projetos, medos, desejos. E na consulta é importante escutarmos esta história, perceber de onde aquela pessoa vem e para onde é que vai. Só assim é que conseguimos, no fundo, integrar a doença num percurso de vida. Definir os objetivos que façam sentido para aquela pessoa e apoiar a construção de um futuro em que a diabetes irá fazer parte da vida, mas não é a sua totalidade, não é viver para a diabetes. E o ciclo vital e o acompanhamento contínuo. Na verdade, a diabetes estivemos agora a falar, não é um momento único em que damos a informação toda, acompanha a pessoa ao longo do ciclo vital, dependendo do momento do diagnóstico, e por isso o acompanhamento não pode ser igual em todas as fases. Vejamos aqui o exemplo. Se for uma mulher, por exemplo, com um diagnóstico na infância, portanto, nós na infância a educação terapêutica é mais dirigida sobretudo à família, com grande ênfase no envolvimento parental e também da escola, garantindo a segurança e as rotinas adequadas. Depois, na adolescência, o foco desloca-se aqui um bocadinho para a promoção da autonomia, portanto, ajudar a jovem a assumir passo a passo a autogestão, sem perder o apoio ali da família e da equipa de saúde. Na idade adulta, depois temos que a diabetes integrada no contexto profissional, familiar, social. Aqui trabalhamos muito, por exemplo, a conciliação entre a exigência do trabalho, horários, por exemplo, responsabilidades familiares, gestão da doença, por exemplo, nesta mulher que seria com diagnóstico na infância, na fase da gravidez, a preparação da gravidez, durante a gravidez, o pós-parto, capacitá-la com as devidas competências para gerir também tudo isto na sua vida. E depois na pessoa idosa, na verdade, muitas vezes surgem limitações, sejam físicas, cognitivas, e muitas vezes existe, e cada vez mais vivemos mais anos, a nossa esperança de vida está mais alta, o que faz com que tenhamos pessoas com diabetes com mais anos de evolução. Portanto, surgem muitas vezes as limitações físicas ou cognitivas e uma maior dependência de cuidados.
O nosso papel aqui vai passar por adaptar o plano terapêutico, simplificar sempre que possível e envolver o cuidador. Em todas estas fases, eu acho que a mensagem central é sempre a mesma. A diabetes exige uma adaptação constante ao longo da vida, um acompanhamento da enfermagem alinhado com as necessidades específicas de cada momento e de cada pessoa. Então, e isto na consulta, como é que se faz? Ora, quando falamos em desenvolver a educação terapêutica na consulta de enfermagem, eu acho que existem 4 pontos fundamentais que estão aqui explanados neste diapositivo. Começamos por uma avaliação individualizada. Ver quem é aquela pessoa, quais são as suas necessidades específicas, o que sabe sobre a diabetes e como é que é o contexto de vida. Só a partir daí é que faz sentido se quer construir qualquer plano educativo. Depois, linguagem acessível. Não é falar à bebê, como muitas vezes se ouve, não, é adaptarmos à pessoa que está ali. Não basta termos a informação correta, digamos assim, é preciso dizê-la de forma simples, clara, usando exemplos quando possíveis, recursos visuais que tornem a mensagem mais fácil de compreender e recordar, mas sempre uma linguagem adaptada à pessoa que temos connosco. Definir em conjunto metas. Estas metas não podemos ser nós que definimos para a pessoa, tem que ser definida em conjunto, personalizadas, alcançáveis, e que possam ser acompanhadas e ajustadas ao longo do tempo. Finalmente, isto tudo se não houver diálogo aberto, escuta ativa, e onde a pessoa sente que pode colocar dúvidas, partilhar dificuldades, participar verdadeiramente nas decisões sobre o seu tratamento. Na verdade, para promover o processo de adesão, é fundamental conhecer a pessoa e, mais importante do que falar, é ouvir. Às vezes é ouvir. Quando falamos em comunicação na consulta, podemos resumir também a estes passos. Perguntar, ouvir, confirmar, validar. Fazer perguntas abertas. Fazer perguntas abertas convidam a pessoa a falar sobre o que sente, sobre o que sabe, sobre o que faz no seu dia-a-dia. Depois, é essencial ouvir realmente, sem interromper, com escuta ativa, e confirmar e validar aquilo que estamos a ouvir. Confirmar se percebemos corretamente aquilo que nos disseram, podemos dizer. Então, aquilo que me está a dizer é, ou se bem percebi o que me disse, é para confirmarmos, porque às vezes as pessoas dizem uma coisa e nós percebemos outra, o oposto também acontece, também é importante validarmos a nossa consulta e a informação que estamos a transmitir. Então, quer-me dizer por palavras suas o que é que percebeu, quer-me explicar, quer-me falar sobre isso. Por exemplo, às vezes na consulta existem silêncios, é muito importante respeitar os silêncios. Silêncios são tempos que estamos a dar à pessoa para processar a informação que lhe estamos a dar. Depois podemos dizer, quer falar-me sobre o que estava a pensar, e daí partimos depois para a consulta e para a educação. Isto vai reforçar a confiança, vai aproximar a relação e vai criar uma base sólida para qualquer plano educativo numa mudança de comportamento. E quando falamos em comunicação, falamos muito mais de explicar. A comunicação eficaz vai permitir um relacionamento humano genuíno e uma base sólida de confiança entre o enfermeiro e a pessoa. Deve ser clara e empática, adaptada às necessidades, ao contexto de vida, à literacia e saúde de cada um. Partimos sempre daquilo que a pessoa considera prioritário, respeitando as suas crenças, representações, cultura, e o nosso país é muito multicultural, e sendo o mais específicos possível na orientação que damos. Por exemplo, quando estamos a falar na alimentação. Se aquele pequeno almoço daquela pessoa é um prato de arroz ou uma refeição diferente da nossa, é quase um almoço, por exemplo, temos que adaptar. Então, o que é que podemos fazer aqui na alimentação? De que forma é que podemos quantificar para ser o ideal para esta pessoa? Não vamos dizer, não, tem que comer um galão de um pão com manteiga. Não, vamos sempre partir do que a pessoa sabe, partir daquilo que a pessoa traz e depois é que construímos a nossa consulta. No fundo, o nosso papel assenta nestes 3 verbos, diria eu, que é conhecer, acompanhar e avaliar. Conhecer a pessoa e a sua realidade, acompanhar de forma contínua e avaliar regularmente para irmos ajustando o plano sempre que necessário. É isto que vai tornar a comunicação verdadeiramente terapêutica. No entanto, acho que não nos podemos nunca esquecer que as palavras não são suficientes. A comunicação não verbal, a linguagem visual, pode aumentar ou diminuir a nossa capacidade de comunicar eficazmente.
E aqui quero sublinhar estes aspectos. Comunicação não verbal fala tanto quanto as palavras. Primeiro, os sinais. Uma postura nossa aberta, uma expressão empática, um tom de voz acolhedor, vai transmitir segurança e vai criar um ambiente terapêutico mais eficaz. A congruência, quando o que dizemos e o que o nosso corpo mostra está alinhado, nós reforçamos a confiança. Quando não estão, geramos dúvida e resistência. A pessoa vai acreditar no não verbal. Isto está estudado e mais que comprovado. O não verbal é o que transmite em relação ao que estamos a dizer. Que a nossa cara diz muito. E pequenos gestos, por exemplo, contam muito. O contato visual adequado, o acenar com a cabeça, um sorriso tranquilo, os gestos abertos vão facilitar um diálogo mais franco. Portanto, é também essencial para nós, às vezes, enquanto profissionais de saúde, desenvolvermos esta consciência da nossa própria comunicação não verbal. Eu sei, por exemplo, sou extremamente expressiva. Aliás, estou aqui e nem consigo olhar para a minha imagem, porque eu estou sempre, é a cara, é as mãos, é o mesmo, toda eu. Portanto, eu tenho consciência disto e muitas vezes tento aqui na apresentação, pelo menos, retrair-me um bocadinho, mas é importante percebermos, até no fim da consulta, podemos parar um bocadinho, como é que correu esta consulta, correu bem, podia ter melhorado aqui ou não, portanto, fazer uma reflexão contínua também da nossa... Podemos sempre pedir feedback, irmos ajustando e melhorando. Porque, dizia alguém, e muito bem, o que fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que dizes. E isto é muito verdade e acontece muito na prática. Para promover a motivação é fundamental conhecer a pessoa, já falámos disso, e conhecer a pessoa no seu todo e ao longo dos diferentes momentos da sua vida. Como falámos há pouco, é uma pessoa com história, com contexto familiar, tem um trabalho, tem preocupações, tem expectativas, tem medos, e precisamos de perceber tudo isso, os medos, as prioridades, as expectativas, e só conhecendo este talento que a pessoa utiliza para olhar para si e para a sua vida, é que vamos conseguir adaptar a nossa comunicação, negociar objetivos e construir um plano que faça sentido para a pessoa e que tenha probabilidade de ser seguido. Quando falamos em conhecer a pessoa, também é importante reconhecer que cada um tem percepções diferentes sobre a doença, sobre o tratamento, sobre o risco. Estas percepções levam a diferentes interpretações, obviamente, da realidade e, como todos sabemos, interpretações diferentes vão gerar comportamentos diferentes. Como temos vindo a referir, aqui ao longo desta conversa que estou a ter convosco, a educação não se esgota numa consulta única. Portanto, o apoio contínuo ao longo de todo o processo, respeitando as escolhas da pessoa, é um dos fatores críticos para a melhoria. Quando falamos em acompanhar, entramos claramente neste território do coaching em saúde. O coaching não é dar conselhos ou dizer à pessoa o que deve fazer. É um processo de colaboração, em que ajudamos a pessoa a descobrir os seus próprios recursos, a clarificar para si e a definir objetivos que façam sentido na sua vida. Trabalhamos com perguntas abertas, com a escuta ativa, com o feedback, num ambiente de apoio e confiança. Se não for assim, não vai funcionar. Para que a pessoa se sinta segura, para experimentar, para ajustar, para aprender. O foco deixa de ser corrigir comportamentos e passa a ser facilitar a autodescoberta, reforçar capacidades e caminhar ao lado da pessoa neste processo de mudança. Na fase da avaliação, o terceiro, não estamos apenas a ver se a pessoa sabe ou não sabe, faz ou não faz. A avaliação vai nos permitir perceber em que competências é que a pessoa precisa de mais apoio educativo, seja na gestão da medicação, por exemplo, ou na resolução de outros problemas do dia a dia. Este momento da avaliação promove a comunicação, o envolvimento da pessoa nos cuidados, valoriza a sua opinião e a experiência e reforça a relação terapêutica, porque é feito com empatia, com respeito e escuta ativa. Eu digo isto muitas vezes ao longo desta apresentação e isto é fundamental na educação terapêutica e na relação terapêutica. Ao mesmo tempo, obviamente, aumenta a adesão ao plano, uma vez que a pessoa vai sentir que o processo é construído em conjunto e é ajustado à sua realidade e não é algo que estamos a impor do lado de fora. O reforço positivo é uma das ferramentas mais simples que nós temos e, ao mesmo tempo, mais poderosa. Temos aqui na nossa consulta. Sempre que reconhecemos os percursos da pessoa, mesmo que o resultado ainda não seja perfeito, que muitas vezes acontece, estamos a reforçar a sua confiança,
a mostrar que acreditamos na capacidade que a pessoa tem de gerir a diabetes. Este tipo de feedback construtivo só é possível numa relação de respeito e confiança mútua. Em vez de nos focarmos apenas no que falta fazer, valorizamos aquilo que já foi conseguido, celebramos pequenas vitórias e a partir daí definimos os passos seguintes. Assim, seguramente a pessoa vai se sentir apoiada, menos julgada e mais motivada para continuar a mudança. Não podia deixar de falar também da equipa interdisciplinar e da comunicação integrada, porque no acompanhamento da pessoa com diabetes, a equipa interdisciplinar é essencial. Nenhum de nós sozinho vai conseguir responder a todas as dimensões da doença. O trabalho colaborativo entre os enfermeiros e todos os diferentes profissionais de saúde é que vão, na verdade, melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados. Para que isto funcione, é fundamental uma comunicação integrada, partilha de informação, alinhamento de mensagens e continuidade entre os cuidados. Quando a equipa comunica bem, a pessoa recebe orientações coerentes, digamos assim, e vai se sentir mais segura. E depois, a pessoa com diabetes faz parte da equipa. Deve ser reconhecida e incluída sempre como membro ativo e valioso, participando nas decisões e na definição do plano terapêutico. Quanto mais envolvida estiver, maior será a adesão, obviamente, e melhores serão os resultados em saúde. E às vezes pequenas mudanças na nossa linguagem vão gerar um grande impacto. E, portanto, deixo-vos aqui algumas sugestões de leitura que poderão descarregar gratuitamente no site da SPD, estes dois, que é o livro da Manual da Comunicação Eficaz, que aborda, na verdade, a qualidade da comunicação entre os profissionais de saúde e as pessoas com diabetes. Existe este artigo também muito interessante, publicado também na revista de diabetes, que é o Language Matters Portugal, que apresenta recomendações sobre a linguagem preferencial na comunicação com e sobre as pessoas com diabetes e destaca um bocadinho aqui a importância da relação mais empática, eficaz e humanizada entre todos. Estamos disponíveis no site da SPD, conforme disse, e ainda gostaria também de destacar o Manual de Educação Terapêutica, este também da SPD, e o Therapeutic Patient Education, este um bocadinho diferente e é em inglês. Este tem o objetivo de capacitar os profissionais, foi um livro construído de imensas grupos, digamos assim, porque é da doença crónica, não é da diabetes. Ele tem como objetivo, como disse, capacitar os profissionais para uma educação terapêutica mais eficaz às pessoas que vivem com doença crónica. Este está disponível para descargarem no site da IDF. Estou mesmo a terminar, eu sei que já estou nos 20 minutos. Queria, em forma de resumo, dar-vos aqui um bocadinho aquilo que falei aqui ao longo deste tempo. Algumas atitudes que podemos ir integrando na nossa consulta. Respeitar o ritmo da sempre. Incentivá-la a participar ativamente nas decisões. Depois, ouvir verdadeiramente aquilo que a pessoa nos está a dizer. E também o que fica nas entrelinhas, também muito importante. Porque não é só a pessoa que nos lê a nós também temos que ser capazes de a ler a ela. Ouvir verdadeiramente aquilo que nos dizem. E depois fornecer informação personalizada, ajustada à experiência e aos objetivos de cada um. Focar-nos na solução e não apenas no problema. Explorar com a pessoa soluções criativas e, sobretudo, começar com pequenos passos, baby steps, que sejam execuíveis para o dia-a-dia da pessoa. Ao longo de todo o processo, nunca esquecer o apoio emocional, validar medos, reconhecer esforços, estar presentes com uma atitude de respeito e confiança. Viver com diabetes não é apenas lidar com as tecnologias que vamos ouvir falar, com números, com medicação, com alimentação. Na verdade, é enfrentar muitas vezes um turbilhão de emoções, digamos assim. É a frustração de uma glicemia fora do esperado, é o medo das complicações, que o meu colega a seguir vai falar, é o cansaço de uma vigilância constante e por vezes até um sentimento de culpa injusta perante o imprevisto. O verdadeiro desafio está, pois, neste equilíbrio entre o novo e o recorrente, cuidar da pessoa com diabetes como um todo, reconhecê-la, respeitar a complexidade emocional que acompanha esta doença ao longo da vida. E porque educar é transformar a informação em competência e competência em confiança. Obrigada. Vou parar aqui de compartilhar. Muito obrigada. Vou dar a palavra ao meu colega.
Enfermeira Filomena, não a estamos a ouvir. Ora, peço desculpa, então, enfermeira Ana, muito obrigada pela sua excelente apresentação. É realmente um gosto ouvir falar com tanto entusiasmo desta área. É bom quando temos profissionais de saúde que se percebe só pela forma como eles estão a falar de que são verdadeiramente dedicados àquilo que fazem. Portanto, vamos passar agora a palavra ao enfermeiro José. O enfermeiro José vai-nos falar das complicações da diabetes. É mestre em enfermagem na área de especialização da enfermagem comunitária e de saúde pública. Possui pós-graduação em gestão e administração de unidades de saúde, assim como pós-graduação em intervenção em feridas. Exerce atualmente funções na UCC de Beja, da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo. É membro do grupo coordenador da Comissão de Prevenção e Tratamento de Feridas. Integra ainda a unidade coordenadora funcional de diabetes da mesma instituição e é coadjuvante da diretora do Programa Nacional para a Diabetes da Direção-Geral de Saúde. Enfermeiro José, a palavra é sua. Olá, boa noite a todos. Eu agradeço desde já o convite que me foi feito pela Ordem dos Enfermeiros para esta apresentação. Espero. A enfermeira Ana Cristina já me facilitou bastante o trabalho com a excelente apresentação que fez. E já vão ver porque é que eu estou a falar disso, porque há aqui muitas coisas que acabam por se interligar e ainda bem, porque é mesmo para ser assim. Acho que já estão a ver a minha apresentação, certo? Pronto. Agradecer em meu nome à enfermeira Filomena pelo convite. Portanto, foi-me pedido que falasse das complicações na diabetes, que é precisamente aquilo que queremos evitar. Não é um assunto muito agradável, mas é um assunto que faz parte da vida do dia-a-dia dos profissionais de saúde e do dia-a-dia de quem trabalha na área da diabetes, infelizmente. Tentamos sempre evitar, mas realmente as complicações estão presentes no nosso dia-a-dia. As complicações da diabetes mais frequentes e as principais e aquelas que são conhecidas de muitos de vós são a neuropatia e a amputação, a retinopatia, a nefropatia e a doença cardiovascular. A diabetes é uma doença que afeta vários órgãos. A lista aqui é pequena, mas ela, como já vão ver depois mais para a frente, não é assim tão pequena como está aqui. Deixem-me só aqui. Fiquei com um quadrado aqui. Ok. Portanto, nos países desenvolvidos, a diabetes é de facto a principal causa de cegueira, a principal causa de insuficiência renal e de amputações não traumáticas dos membros inferiores, como todos vocês saberão. E as pessoas com diabetes tipo 2 têm um risco muito acrescido de doença cardiovascular, infartos de gordura do miocárdio e AVCs e de insuficiência cardíaca. Também têm um risco muito maior de demência em comparação com pessoas que não têm diabetes e quase 1 em cada 4 adultos tem alguma forma de retinopatia relacionada com a diabetes e mais de 1 em cada 10 pessoas alguma forma de retinopatia relacionada com a diabetes e corre o risco de perder a visão ou já a perdeu, portanto, de cegueira. Eu, antes de falar das complicações, queria aqui só fazer uma ponte entre aquilo que é a diabetes e aquilo que são as complicações. Portanto, quando nós falamos aqui das complicações da diabetes, falamos de descontrole de uma hiperglicemia crónica e de um stress oxidativo que vai acontecendo à medida que a diabetes não está controlada. E essa cadeia que acontece devido a esse stress oxidativo vai criando e vai quebrando os mecanismos que existem no organismo de evitar a inflamação e a oxidação dos tecidos. E acabamos por ter depois o surgimento de várias situações que vêm
desse stress oxidativo e que estão ligadas à hiperglicemia, à hiperinsulinemia e à resistência à insulina. Um dos fatores principais que é promovido através dessa hiperglicemia crónica é a aterosclerose e a doença cardiovascular, mas depois, como vamos ver, existem também outros grupos de complicações que estão muito associados a uma situação provocada por esse stress oxidativo, que é a disfunção endotelial. E essa disfunção endotelial provoca uma série de problemas, como nós já vamos ver mais à frente. E só para vos aqui falar inicialmente acerca do assunto, esta disfunção endotelial promove ainda mais a formação de placas ateroscleróticas, principalmente porque existe uma migração das células muscular lisas e já vamos ver depois em que tipo de complicações está mais presente. Na semana passada, como já foi dito, foi apresentado e foi falado os números da diabetes, tanto a Sociedade Portuguesa de Diabetologia como o Programa Nacional para a Diabetes publicaram os seus relatórios com dados sobre a diabetes. E um dos aspectos que eu trouxe aqui do relatório do Programa Nacional para a Diabetes foi o número de utentes com consultas de enfermagem de vigilância ao nível dos cuidados primários. Existem muitas consultas que são feitas, cada vez existem mais consultas de enfermagem de vigilância da diabetes no Serviço Nacional de Saúde, mas nem sempre esse aumento do número de consultas está associado a uma melhoria no controle da diabetes. E por isso é que faz sentido tudo aquilo que também a enfermeira Ana Cristina teve a dizer. Portanto, nem sempre existe aqui o número de consultas, não é um motivo por si só de haver um maior controle. E então, alertando também aqui quem nos ouve, eu estou a falar desta forma porque está-me aqui a fazer uma certa impressão. Tenho um quadrado. Ok. Já consegui reduzir ligeiramente o quadrado aqui do WebEx. Nós não estamos a ver o quadrado. Mas eu está à frente aqui da apresentação. E é por isso que eu faço aqui umas pausas. Portanto, o papel do enfermeiro, e aqui fazendo a ponto com aquilo que a enfermeira Ana Cristina acabou de dizer, a educação terapêutica é de facto a nossa ferramenta do dia a dia enquanto enfermeiros no tratamento da diabetes. É a nossa capacidade de ter uma comunicação eficaz com a pessoa com diabetes é a principal ferramenta que nós temos no nosso dia a dia. E aqui, trazendo aqui o Standards of Care in Diabetes da American Diabetes Association, nós conseguimos perceber, e até de uma forma gráfica nesta imagem que está aqui à direita, que a educação terapêutica e a alteração de estilos de vida na diabetes é o pilar para o tratamento da diabetes. A ADA aconselha que todos, e recomenda que todas as pessoas com diabetes devem participar, além da educação individualizada e adaptada à realidade da pessoa, também promover programas de educação e apoio ao autocontrole da diabetes, os DSMEs, como são conhecidos na sigla em inglês, adaptados culturalmente e de forma a facilitar as decisões informadas que a Ana Cristina já explicou, e a adoção de comportamentos de autocuidado que previnam o surgimento das complicações. A redução das complicações na diabetes, obviamente que está associada ao controle da doença em si. E por isso, esses DSMEs devem ser proporcionados ou disponibilizados logo no momento do diagnóstico, anualmente, quando existem novas metas terapêuticas ou as que existem não estão a ser atingidas ou quando surgem complicações na diabetes. E como isto
é também um webinar da Ordem dos Enfermeiros. Quero só aqui fazer aqui mais uma ponte, que é estes DSMEs têm os conteúdos a abordar definidos. Realço aqui a fisiopatologia da diabetes, porque é importante falar com as pessoas com diabetes acerca daquilo que está a acontecer com eles, o que é que se passa dentro do seu corpo, para eles poderem perceber depois também que atitudes podem ter. A alimentação saudável e a atividade física são daqueles temas que todos sabemos que devem ser abordados. E depois, realço, tendo em conta aqui a apresentação, a redução do risco de complicações agudas e crónicas. A ADA faz estas recomendações num contexto em que também nos Estados Unidos existe certificação dos profissionais que são educadores. E daí eu ter colocado aqui esta imagem também, porque tratando-se de um webinar da nossa ordem profissional, deixo aqui também o desafio à ordem de ponderar a existência de competências acrescidas ou competências acrescidas avançadas em diabetes ou em educação terapêutica, aquilo que considerarem mais adequado, tendo em conta o nosso contexto. Pronto. Também é do conhecimento mais ou menos geral que as complicações da diabetes se dividem em doença macrovascular e microvascular. Complicações macrovasculares ou microvasculares. Em relação às complicações macrovasculares, existem 3 que também são sempre muito faladas, que é o infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e a doença arterial periférica. Na doença arterial periférica, estamos a falar de patologia dos grandes vasos que está associada àquela disfunção endotelial que estava a falar e à arteriosclerose. Não estamos a falar depois de outros aspectos que vamos falar mais à frente. Realço também aqui nesta apresentação o manual de apoio à consulta de enfermagem do utente com patologia cardiovascular do núcleo de enfermagem aqui da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que é um documento que eu considero que está bastante bem elaborado e que dá muitas informações de uma forma muito objetiva, sintética e muito clara daquilo que é o papel do enfermeiro e o que é que o enfermeiro deve estar alerta nestas situações de doença cardiovascular. A primeira coisa que deve ser a intervenção do enfermeiro é no controlo, na detecção e no controlo dos fatores de risco cardiovasculares. Como disse antes, a nossa principal ferramenta é a educação, é a comunicação e, portanto, o controlo de fatores de risco é aquilo em que nós podemos trabalhar imensamente para tentar evitar as complicações da diabetes. E a lista é uma lista mais ou menos conhecida por todos: o tabagismo, a cessação tabágica, a promoção da atividade física e a redução ao mínimo do tempo sedentário, a promoção de hábitos alimentares saudáveis, controlar fatores psicossociais e tentar resolver alguns fatores psicossociais que possam estar a acontecer. Perturbações do sono. O sono é muitas vezes desvalorizado, mas existe uma importante relação entre o sono ou a má qualidade do sono e as doenças cardiovasculares, o controle da hipertensão arterial, a dislipidemia e o controle da diabetes, obviamente. Manter um peso adequado e também evitar o consumo excessivo do álcool. Relativamente ao infarto agudo do miocárdio ou AVC, após um evento cardiovascular, o enfermeiro também pode ter um papel importante na prevenção secundária. E é possível obter ganhos em saúde na implementação também de programas educativos ou de abordagens educativas pós-evento cardiovascular. Porque, infelizmente, temos também muitos utentes que, após um acontecimento tão grave como este, poderão estar disponíveis para, nessa altura, mudar o seu estilo de vida. E, portanto, o enfermeiro ou a enfermeira deve estar sempre disponível, como disse a Ana Cristina também já tinha dito, deve estar sempre disponível
para que aquele dia chegue e para que seja o momento em que a pessoa com diabetes está disponível efetivamente para começar a dar passos num outro sentido diferente daquele que tinha dado até ali. Observo muitas vezes os enfermeiros vá lá, desistirem da pessoa com diabetes ou considerarem que já fizeram um esforço máximo para tentar ajudar a pessoa com diabetes e que isso foi um esforço em vão e que deixam de estar disponíveis. Eu acho que, em termos profissionais, é uma atitude que os enfermeiros não devem ter, porque em termos profissionais, cabe-nos estar sempre disponíveis para ajudar a pessoa no dia e na hora e na altura e no momento que a pessoa considerar que é a altura de ter essa ajuda. Por isso, não sabemos quando é que isso vai acontecer, depende de pessoa para pessoa. E eu deixei aqui esta questão da prevenção secundária também para perceber que às vezes essa altura chega já no momento que nós, infelizmente, achamos que é já tarde demais, mas para a pessoa foi o momento que ela escolheu e, portanto, devemos estar disponíveis para começar esse processo nessa altura. Peço desculpa. Ainda relativamente aqui aos fatores de risco cardiovascular, só deixar aqui alguns números também do relatório do Programa Nacional para a Diabetes, que é a proporção de utentes em que têm um LDL abaixo de 100 mg por decilitro. Este, no ano 2024, foi o valor mais alto até aqui, embora ainda hajam 40% de pessoas com diabetes que têm um LDL acima de 100. E ter um LDL acima de 100 não é, e isto porque estes indicadores já estão desatualizados e já foram pedidos as suas atualizações, mas até agora ainda não foram feitos. Nas pessoas entre os 40 e os 75 anos, a ADA recomenda um LDL abaixo de 70 e não abaixo de 100. Portanto, nós temos 60% de pessoas com um LDL abaixo de 100, mas havemos de ter uma percentagem muito mais baixa num valor abaixo de 70. Por isso temos que continuar a fazer esse trabalho do controle da dislipidémia. Em relação à tensão arterial, também temos um valor que já está desatualizado como indicador, que é o valor de 140/90 milímetros de mercúrio, quando aquilo que está recomendado é 130/80. Desses 140/90, o relatório do Observatório da Sociedade Portuguesa de Diabetologia tem lá um valor de 130/80, por acaso não trouxe, podia ter trazido, mas abaixo dos 140/90 temos 79% das pessoas com diabetes em Portugal em 2024, que é um valor também alto em comparação com os outros anos, mas diria que ainda 1/3 das pessoas com diabetes ainda tem um valor de tensão arterial acima ou muito acima daquilo que deveria ter, porque o valor também não está atualizado. E depois, em termos de gestão do regime terapêutico, vale o que vale, em termos de registros, mas também aquilo que o indicador nos mostra é que das pessoas que andam a ser seguidas nas consultas de diabetes, é pelo menos feito o registro destes itens, que é o controle do regime terapêutico, que é a alimentação, a atividade física e a medicação. São 3 aspectos muito importantes no controle da diabetes. Agora, falando da doença microvascular. A doença microvascular, como disse antes, está muito associada àquela disfunção endotelial, é a característica principal, e ela compromete a microcirculação e reduz a produção de vasodilatadores, e o que leva a consequências hemodinâmicas. Portanto, há uma vasoconstrição persistente, há um estado de hipercoagulação, há um aumento do risco de isquemia e de formação de úlceras, há uma proliferação anómala de células endoteliais, há um espessamento da membrana basal, há um aumento da viscosidade sanguínea, há alterações do tónus microvascular, há a proliferação das células musculares lisas, como tinha dito, uma diminuição da capacidade antioxidante, porque o corpo não consegue acompanhar este stress oxidativo e deixa de conseguir compensar isso, e depois há uma redução da angiogénese local. E tudo isto leva ao surgimento da doença microvascular.
E as principais complicações microvasculares na diabetes são a retinopatia diabética, a nefropatia e a neuropatia. Dentro da neuropatia temos a neuropatia diabética periférica. Em relação à retinopatia diabética, aquilo que acontece é um espessamento da membrana basal, depois um aumento que leva a microaneurismas, um aumento da permeabilidade capilar, uma oclusão capilar e depois tudo isso leva a hemorragias da retina e do vítreo. Portanto, o olho pode levar à cegueira, como todos nós sabemos. Para nós, o que nos, enquanto enfermeiros, aquilo que a principal recomendação da ADA, como depois tem a seguir, é haver o rastreio sistemático das pessoas com diabetes. E é por isso que em Portugal também existe o rastreio da retinopatia diabética, que também foi publicado o relatório a semana passada, e os dados não são muito famosos, principalmente porque houve uma quebra grande na cobertura geográfica do rastreio. Portanto, passámos de 90% de cobertura geográfica para 61%. Existem muito menos locais onde é feito o rastreio da retinopatia diabética. Apesar disso e apesar de haver menos cobertura, os valores não desceram tanto assim, manteve-se um valor mais ou menos estável, não continuou a crescer como em anos anteriores por causa desta redução da cobertura, mas o número de convidados e o número de rastreados reduziu, mas foi uma redução ligeira. Portanto, manteve-se o funcionamento. Esta alteração teve a ver muito com a alteração da organização do rastreio da retinopatia, que deixou de estar nas ARS e passou para a direção executiva. Portanto, a principal questão em termos de intervenções de enfermagem é no sentido do controle da glicemia capilar e na detecção precoce da retinopatia através da promoção à adesão do rastreio da retinopatia. Portanto, enquanto enfermeiros, devemos promover a adesão a este rastreio e aconselhar as pessoas e fazê-las entender da importância de detectar o mais precocemente possível qualquer alteração no olho em decorrência da diabetes e das hiperglicémias. Em termos de nefropatia, a nefropatia surge num aumento da pressão de filtração glomerular, depois um aumento da permeabilidade capilar, um aumento da matriz mesangial e depois uma oclusão capilar. O que é que nós podemos, em termos de enfermagem, o que é que eu acho que é de realçar? Em primeiro lugar, também dizer que em termos de acompanhamento das pessoas com diabetes, também foi o ano 2024, foi o ano, segundo o relatório do programa, que onde houve maior proporção de utentes a fazer a avaliação da microalbuminúria nos cuidados de saúde primários. Portanto, uma vez por ano, pelo menos, tem que haver esta avaliação, mas, além disto, existem recomendações da ADA que eu considero que são importantes realçar, nomeadamente em relação à nutrição. Portanto, para as pessoas com doença renal crónica ainda que não estão dependentes de diálise, devem controlar a ingestão proteica diária e deve-se aproximar dos 0,8 gramas por quilo de peso corporal por dia. E esta quantidade abranda o declínio da taxa de filtração glomerular quando comparada com níveis mais elevados de ingestão proteica. Nós agora sabemos que há muito a moda da ida ao ginásio para nos mantermos ativos, mas também há muito, o que é bom, o que é uma boa moda, mas há também muita moda de ingestão de produtos com muita proteína, porque ficou na moda. E, portanto, alertar só para essa questão. Depois, os objetivos glicémicos têm que ser mais próximos da normoglicémia, portanto, os estudos randomizados de grande dimensão demonstraram que a progressão da albuminúria e a redução da taxa de filtração glomerular, tanto na diabetes tipo 1 como na diabetes tipo 2, pode ser atrasada com estes valores mais próximos da normoglicemia
e o controle da pressão arterial, que neste caso feito através de medicação, mas também existem outras formas de controlar a pressão arterial, nomeadamente com a prática da atividade física e com uma alimentação saudável, não apenas com a medicação. Mais uma vez, trago aqui uma figura do Standards of Care da ADA, só para realçar que cá em cima, antes de qualquer coisa para o tratamento da nefropatia diabética, antes seja do que for, temos ali uma barra que é a alteração de estilos de vida. E, portanto, mais uma vez, temos ali a alimentação saudável, a atividade física, a cessação tabágica e a gestão do peso. Agora é que apareceu o quadrado. Boa. Então, depois temos a neuropatia. E a neuropatia, já voltou outra vez o quadrado, que é uma chatice. A neuropatia não é apenas a neuropatia diabética periférica, temos efetivamente a neuropatia periférica, que tem várias nuances, mas depois também temos, com muita importância, e cada vez a ser dada mais importância, aquilo que se chama a neuropatia vegetativa, ou a neuropatia autonómica diabética. Nós, muitas vezes no nosso dia-a-dia, estamos muito focados na neuropatia diabética periférica, mas existem muito mais situações que podem estar à nossa frente e que nós deixamos passar despercebidos. Portanto, muitas das pessoas com diabetes têm algumas manifestações clínicas que podem ser resultado da neuropatia autonómica periférica. E entre elas são uma taquicardia em repouso, hipotensão ortostática, gastroparésia, obstipação, diarreia, incontinência, disfunção erétil, bexiga neurogénica e um aumento ou diminuição da sudorese, alterações da sudorese. São alterações cutâneas em resultado da neuropatia. O rastreio dos sintomas deve ser feito nas nossas consultas. Portanto, nós, ao comunicarmos com a pessoa com diabetes, devemos estar alerta para alguns sintomas que possam ser verbalizados pela pessoa com diabetes. Dentro da neuropatia autonómica, temos a neuropatia autonómica cardiovascular. E esta neuropatia está associada ao aumento da mortalidade independentemente de outros fatores cardiovasculares. É assintomática muitas vezes, mas pode manifestar-se com uma taquicardia de repouso, como estava a dizer há pouco, e esta hipotensão ortostática. O tratamento centra-se sobretudo no alívio sintomático, não há assim muito mais, mas eu coloquei estes diapositivos apenas para realçar que a neuropatia diabética não é apenas uma neuropatia diabética periférica, não afeta apenas os membros inferiores. Portanto, é algo muito mais do que isso. Temos também as neuropatias gastrointestinais, temos pessoas com desmotilidade esofágica, gastroparésia, obstipação, temos pessoas com perturbações geniturinárias, ok? Pessoas com neuropatia autonómica que têm disfunção sexual, disfunção da bexiga. Nos homens pode causar disfunção erétil, mas nas mulheres também é frequente a diminuição do desejo sexual, dor durante o coito, redução da excitação e lubrificação inadequada. Temos incontinência urinária, disfunção vesical, portanto, nictúria, etc. Pé diabético. Não sei quanto tempo é que ainda tenho. Pé diabético, acho que eu já estou a chegar ao fim. Portanto, no pé diabético, que era se calhar aquilo que vocês esperavam ouvir da neuropatia, no pé diabético temos duas coisas em simultâneo. Temos a doença macrovascular e a doença microvascular. Daí o pé diabético também ser uma situação mais complicada e é por isso que eu gosto deste esquema.
Portanto, nós temos uma doença arterial periférica que tem essas duas componentes, macrovascular e microvascular. Temos a neuropatia, que tem três componentes: a motora, sensitiva e autonómica. A motora, que provoca essencialmente e principalmente deformidades do pé. A sensitiva, que é aquela mais conhecida de todos, que leva à perda de sensibilidade protetora e dolorosa. E depois temos a autonómica, que leva a muitas situações que são identificadas nos pés das pessoas com diabetes, que é a pele seca, fissuras, a pele mais fina, etc. Depois, temos muitas vezes, e que leva ao surgimento de uma úlcera, algum fator externo ou interno, também pode ser interno, as deformidades, nomeadamente, mas pode ser também um fator externo, nomeadamente um sapato ou um traumatismo. E aí surge a lesão, que pode complicar ou não se houver infecção. Eu gosto particularmente deste esquema porque nos mostra aqui como é que os vários fatores estão interligados. Hoje não vamos falar só do pé diabético, portanto não vamos aprofundar muito. Quero realçar que na semana passada também foi publicado a orientação sobre prevenção, diagnóstico e tratamento da pessoa com pé diabético, portanto já era uma orientação ou norma que aguardávamos que fosse publicada há 10 anos e, portanto, finalmente foi publicada e ficamos muito contentes por isso no Programa Nacional para a Diabetes. E esperamos que agora também esta norma venha melhorar um pouco a forma como as pessoas com diabetes são tratadas ao nível do pé. Só para vos dar nota aqui de alguns aspectos acerca desta orientação, continua a avaliação, não houve alteração, é para ser feita uma avaliação do risco de úlcera de pé diabético anualmente nas consultas de diabetes, nas consultas autónomas de diabetes. É isso que é suposto fazer. Nessa consulta, ao contrário daquilo que vão continuar a ter só isso para registar no S-Clínico dos cuidados de saúde primários, quem tem S-Clínico, mas esperemos que isso mude em breve, porque os graus de risco passaram a ser 4 graus de risco, um risco de ulceração muito baixo, moderado e elevado. Convido a todos a irem ver quais são as alterações que existiram, mas essencialmente o risco alto que existia foi subdividido em dois riscos, o grau 2 e o grau 3, em que o grau 3 tem aquelas pessoas que já têm a história de amputação prévia ou úlcera prévia e doença renal em estadio 5. Depois, a partir do momento em que a pessoa tem algum fator de risco de ulceração nos pés, que tem grau 1, 2 ou 3, passa a ter que ser seguido em consulta autónoma de pé diabético nível 1, 2 ou 3. Estas consultas autónomas de pé diabético, até agora só estava definido aquilo que era uma consulta autónoma de diabetes, passou com o despacho da estrutura do Programa Nacional para a Diabetes em março, a existir também estas consultas autónomas de pé diabético. E estas consultas autónomas são consultas que está previsto que tenham espaço próprio, equipa própria, pessoas com conhecimento especializado numa equipa multidisciplinar. E está definido quem são os elementos dessa equipa. Para realçar aqui, em termos de enfermagem, que nas consultas autónomas de pé diabético, tanto nível 1 como nível 2, além dos outros técnicos que devem fazer parte desta consulta, os enfermeiros devem ser preferencialmente enfermeiros de cuidados gerais ou especialistas com competência acrescida, diferenciada e avançada em enfermagem de viabilidade celular e feridas. Foi algo que se considerou pela Ordem dos Enfermeiros importante e que também no programa da diabetes também se considerou que era relevante que assim fosse. Na consulta de nível 2 também acontece o mesmo. E a consulta de nível 3 não tenho Sim, aqui porque... olha, porque o meu computador diz que vai reiniciar, eu não consigo calar isto, parar isto. E era se pudesse avançar, por favor. Tá.
A enfermeira Filomena estava a falar comigo? Penso que não. Portanto, Penso que não, Dores, continua. ok. Continuo, José, peço desculpa. Não, tudo bem, obrigado. Aqui só para realçar também que em termos desta orientação aconteceu algo também que não tínhamos nas outras normas anteriores, que é estão definidos os tempos de resposta que devem ser dados nos vários tipos de consultas autónomas de pé diabético. E não querendo entrar aqui em pormenores, que acho que devem ir ler essa orientação na íntegra, é que existe um tempo máximo de 7 dias para resposta das pessoas com diabetes e com úlcera no pé e um tempo máximo de 90 dias nas pessoas sem úlcera e que são encaminhadas da consulta de diabetes para um tipo de consulta autónoma de pé diabético. Eu gosto sempre de falar disto. A organização de cuidados ao pé diabético deve sempre assegurar educação e formação para as pessoas com diabetes e os seus cuidadores, para os profissionais de saúde, tanto a nível hospitalar como cuidados de saúde primários, que os sistemas de detecção do risco são a base de tudo, portanto temos de estratificar o risco de úlcera de pé diabético para depois poder ter intervenções e por isso anualmente nas consultas de diabetes essa deve ser a principal preocupação. Depois tem que haver acesso a medidas de redução do risco e estas consultas autónomas de pé diabético são muito importantes para isso. Tem que haver acesso imediato ao tratamento efetivo de qualquer úlcera do pé ou infecção, e daí haver os tempos de resposta também na nossa orientação. E depois deve haver auditorias a todos os aspectos dos cuidados para a identificação de problemas e resolução. No final da orientação que saiu a semana passada, temos também indicadores que foram criados para poder avaliar o circuito da pessoa de pé diabético. E isto é uma frase que eu gosto, a estrutura de cuidados deve ser desenhada de forma a responder às necessidades crónicas em termos de pé diabético, ou seja, fazer uma prevenção secundária e terciária de situações de pé diabético e não estar só preocupada com o tratamento de úlceras. Termino. E esta parte que não foi combinado, juro, por acaso acertámos os dois. Portanto, também aconselho, porque é, como disse logo no início, a comunicação eficaz é a principal ferramenta do enfermeiro no tratamento da diabetes e sem termos combinado, aconselho exatamente o mesmo da enfermeira Ana Cristina. Temos o Manual de Educação Terapêutica na Diabetes da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, que foi feito por alguns dos grupos de estudos dessa sociedade e agora mais recentemente o Manual de Comunicação Eficaz na Diabetes também da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Muito obrigado. Obrigada, enfermeiro José, pela sua capacidade oratória e explicativa deste tema que é tão complexo. Dizer-vos que agora passo eu aqui a dar uma orientação na moderação que a enfermeira Filomena ficou sem conseguir aceder. Por isso é que ela interrompeu e peço desculpa. Passo então agora a palavra ao enfermeiro Duarte Henrique Matos. Enfermeiro, convido-a então a partilhar os seus conhecimentos. O enfermeiro Duarte é especialista em enfermagem de saúde infantil e pediátrica, pós-graduado em diabetes e membro da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, integrando o grupo de estudos de tecnologias avançada na diabetes e o grupo de estudos de diabetes na criança e adolescente. É enfermeiro também na Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal e no Departamento de Crianças e Jovens de Bombas de Insulina. Enfermeiro Duarte, a palavra é sua para nos falar aqui um pouco sobre a inovação. Muito obrigado pela apresentação. Em primeiro lugar, cumprimentar todos os colegas que despenderam um bocadinho do seu tempo livre para nos ouvirem hoje. Um agradecimento também à Ordem dos Enfermeiros pelo convite e, claro, um cumprimento especial aqui aos meus colegas do webinar que nos conhecemos já há algum tempo. Vou tentar então compartilhar aqui a minha apresentação. Um bocadinho. Não sei se me conseguem ver a minha apresentação. Sim, está ótimo, obrigada. Está ótimo? Ok, muito bem. Então, o convite foi-me feito e direcionado gentilmente para fazer aqui uma apresentação sobre a tecnologia na diabetes. E
Essencialmente, o que queria dizer em primeiro lugar, e um bocadinho também pegar no que a enfermeira Cristina disse, é que a primeira grande inovação e grande descoberta tecnológica foi a insulina. A diabetes era uma doença mortal e a partir do momento em que foi administrada a primeira dose de insulina, as pessoas começaram a recuperar e começaram a ter um futuro, começaram a ter uma esperança de sobreviver e de ter qualidade de vida. Naturalmente, muitas descobertas já foram feitas desde então, diferentes tipos de insulina, desde as porcinas e bovinas, até agora os nossos análogos recombinados geneticamente, e estamos numa fase de aparecimento cada vez mais de novos medicamentos, nomeadamente de insulina sensível aos níveis de glucose que a pessoa possa ter, eventualmente uma insulina oral e, quem sabe, também a colocação de células beta através de várias técnicas. Por outro lado, mesmo a detecção da glucose na urina sofreu muitas alterações ao longo destes anos todos, desde o passado em que havia provadores oficiais de urina que detectavam se a urina era doce ou não, aos reagentes que detectavam quando é que devia dar de insulina consoante a cor que a urina apresentava ao reagente, que tinha um intervalo muito amplo e que não era nada fidedigno, às tiras de urina, à monitorização no sangue, que provavelmente todos nós conhecemos, aos sensores de monitorização contínua da glicose e, quem sabe, no futuro, sensores cada vez mais fidedignos, menos invasivos e que serão certamente uns wearables como os nossos relógios de pulso eletrónicos e outras coisas mais. Mesmo as próprias bombas de insulina têm evoluído imenso ao longo dos anos, desde a década de 60, onde a primeira bomba de insulina era aquela mochila toda, que era pesada, pouco portátil e muitas vezes incómoda, até à primeira bomba comercializada, até aos dias de hoje, em que temos bombas inteligentes, bombas com algoritmos, com inteligência artificial, que comunicam com sensores de monitorização contínua de glicose e que vão gerindo a infusão de insulina, dependendo dos valores que a pessoa vai tendo, libertando esta pessoa deste peso da diabetes ou minimizando este peso para que possam ter maior qualidade de vida e um melhor controle metabólico. Quando pensamos no que é esta tecnologia e qual é as novas tendências da tecnologia na diabetes, organizei aqui um bocadinho alguns artigos e alguns temas que são falados são os sistemas de monitorização contínua da glicose, os híbrido closed loops, que são as bombas inteligentes ou os pâncreas artificiais, as smart pens ou canetas de insulina inteligentes que ligam a um sensor e uma aplicação que ajuda a fazer os cálculos de insulina, até ao uso da monitorização contínua de glicose noutros contextos, nomeadamente em cuidados intensivos, até à terapia imunológica com células que está em franca expansão. O que se deseja com esta tecnologia simplesmente é simplificar a diabetes e melhorar a sua qualidade de vida das pessoas com diabetes. E para isso, os sistemas de monitorização contínua de glicose e os sistemas de infusão automática de insulina têm melhorado imenso os resultados e a qualidade de vida. No entanto, eles mantêm-se pouco prescritos por os profissionais de saúde, nomeadamente pela classe médica, e a tecnologia continua sempre a mudar e a melhorar, e nós, enquanto profissionais de saúde, e em particular enquanto enfermeiros, temos o dever também de ir acompanhando estas tendências, essas inovações, para que possamos prestar os melhores cuidados possíveis e possamos estar junto da pessoa com diabetes que acompanhamos, indo muito ao encontro do que a enfermeira Cristina também disse no início deste webinar. Começando aqui pela monitorização contínua da glicose. O que é a monitorização contínua da glicose? A monitorização contínua da glicose consiste num sensor que tem um filamento que está inserido no líquido intersticial. E este filamento vai avaliar diferenças de polaridade relacionadas com a glicose que vai ser transformado num valor. E dependendo do sistema utilizado, esse valor é-nos dado minuto a minuto ou de 5 em 5 minutos. É uma grande mais-valia nos cuidados na diabetes em particular, porque permite-nos ter muito mais informação de forma muito menos invasiva e, como veremos ver no slide a seguir, complementar a nossa abordagem. Uma das ideias que eu gostava de deixar aqui bem clara é que a monitorização contínua da glicose é muito importante e muito valiosa, mas não é por isso que vamos deixar de fazer a tradicional glicemia capilar. A glicemia capilar, naturalmente, vai ser usada
menos vezes, ou terá um papel um bocadinho mais secundário, mas não deixa de ser importante quando temos oscilações bruscas na glicose, quando há períodos de doença, quando há períodos de incerteza, ou quando a pessoa sente que o sensor não está a avaliar ou não tem sintomas sugestivos do valor que está a ser apresentado. No fundo, o que eu queria dizer é que estas duas formas de avaliação da glicose são complementares e devemos escolher, juntamente com a pessoa com diabetes, qual a que melhor se adequa à sua vida, às suas preferências e ao seu regime terapêutico. Existem diferentes sistemas de nutrição contínua da glicose, muitos deles, se calhar, já do vosso conhecimento. Temos utilizado bastante o Dexcom G7 juntamente com as bombas, assim como o Guardian 4. Esperamos no futuro que a Medtronic também traga o Simplera, que traz aqui algumas mais-valias face ao Guardian 4. E o Freestyle Libre, que provavelmente muitos de vocês já contactaram, já ouviram falar e já usaram. Em termos de vantagens, o que é que a monitorização nos traz de interessante? Traz valores em tempo real, ou seja, nós estamos a acompanhar o que é que vai acontecendo com a pessoa e permite que nós tenhamos mais de 100 resultados por dia, algo que com uma glicemia capilar não seria possível. Permite também que este acompanhamento desta informação seja feito por seguidores e com isso tenhamos alguém que possa estar a dar esse acompanhamento e esse apoio à pessoa com diabetes. Permite também a programação de alarmes, mesmo que a pessoa não esteja sistematicamente a ver os valores, podemos programar alarmes que dizem se os valores estão a baixar ou a subir em demasia, e isso é altamente programável e adaptável às necessidades de cada um, portanto deve ser individualizado. E no ecrã temos informações muito úteis como os valores das últimas horas, que podem ser visualizados em intervalos de 1 hora, 3, 6, 12 e 24 horas, o valor atual e a certa tendência futura. No fundo, com a motorização que nós temos é o agora, o passado, as últimas horas, e o que é que vai acontecer a seguir, ou a perspectiva do que é que vai acontecer a seguir, que pode nos trazer ou tranquilidade ou um bocadinho mais de atenção para estarmos cientes do que possa vir a acontecer. É relatado que a monitorização contínua da glicose traz qualidade de vida e melhor controle metabólico, mesmo para quem não utiliza bomba de insulina, e com isso também muitas vezes segurança no tratamento da diabetes, permitindo que a pessoa possa atuar mais sem ter medo de ter uma baixa de açúcar ou uma hipoglicemia. Em termos de desvantagens, uma das grandes desvantagens são as lesões cutâneas ou as alergias. Não nos podemos esquecer que as pessoas que utilizam este tipo de tecnologia temos uma agressão contínua e periódica da pele, portanto, a proteção da pele é determinante. A questão do burnout do utilizador ou do cuidador devido aos constantes alarmes e análise de dados, as pessoas não conseguem ficar alheias ao facto de terem informação constante na sua posse e têm que lidar com ela. E a questão do lag time, ou tempo de atraso, porque nós sabemos que a avaliação da glicose intersticial tem um atraso fisiológico de cerca de 15 minutos para a glicose no sangue. Quando pensamos numa consulta de enfermagem no que diz respeito à motorização ou outro dispositivo tecnológico, é importante termos alguns aspectos que devemos ter em conta na consulta. Nomeadamente, o que fazer antes da iniciação dessa mesma consulta, falar sobre os componentes, informar a pessoa, dar suporte, mostrar em termos tecnológicos o que existe e também os contactos do suporte e falar com a pessoa o que é que melhor se adequa a si. Depois, na parte da inserção e da aderência, todos os aspectos que previnem as questões cutâneas e as reações cutâneas, a parte da calibração, porque embora muitos destes sistemas dispensem a calibração e já venham calibrados de fábrica, é importante que se ensine a pessoa a utilizar a calibração como uma forma de trazer o valor da monitorização para mais perto da avaliação da glicose sanguínea, se houver um desfazamento muito evidente, a programação de alertas e de alarmes consoante as preferências e necessidades da pessoa, a análise retrospectiva dos dados para que possa ser feito ajuste terapêutico e ensinar como lidar com os dados em tempo real e o que é que significam as setas de tendência e o período de atraso. Portanto, colocar uma monitorização não é só fazer um ensino
sobre aquilo que a pessoa vai utilizar, é também muito importante ensinar a pessoa a lidar com essa informação e ter uma consulta estruturada para poder fazer face a estes itens todos. Depois, a bomba de insulina provavelmente é o que mais suscita interesse em muitos dos nossos colegas. O nome mais científico e mais correto é um sistema de perfusão subcutânea contínua de insulina, que é composto por uma bomba de insulina com um ecrã que tem umas teclas operativas, tem um reservatório de insulina lá inserido e as bombas de insulina funcionam apenas com insulina ultra rápida. Tem um catéter que faz a ligação à cânula que está colado ao corpo, onde está inserido ou uma pequena cânula de metal ou de plástico, mais propriamente de Teflon. Hoje em dia, as bombas inteligentes já permitem que um sensor esteja conectado via Bluetooth com a bomba e esta faz a gestão da infusão de insulina consoante o que está programado e com os dados que são fornecidos pela equipa de saúde. E, no caso dos valores estarem a descer, ela suspende a administração de insulina. No caso dos valores estarem a subir, vai aumentando a basal ou vai administrando um bolus automático para fazer face a essa subida, não deixando que ela continue. Essencialmente, aqui um efeito importante ou um elemento completamente determinante neste funcionamento são os algoritmos que são introduzidos na bomba e que vão fazendo esta gestão automática de insulina e que são determinantes. Penso que no futuro, mais do que bombas de insulina, mais do que insulinas, mais do que sensores, o que será interessante é prescrever algoritmos que tenham um funcionamento diferente e que se adaptarão, cada um deles, às necessidades da pessoa e ao seu perfil, que é naturalmente muito diferente. As duas bombas que temos em concurso em Portugal e que temos utilizado é a Tandem T-Slim X2 com o Dexon G7 e a Medtronic 680G com o Guardian 4. Esperemos no futuro vir o sensor do Sinclair. São duas bombas que trazem como vantagem ser um tratamento mais fisiológico, é muito mais aproximado com aquilo que nós temos de libertação de insulina do nosso corpo, permitem um controle melhor dos valores e com isso menos oscilações, menos incidência de hipoglicémias e de hiperglicémias, traz também menos picadas, porque o sensor é um sensor que tem bastante fiabilidade e as pessoas têm que picar muito menos vezes o dedo. Por outro lado, uma pessoa que tenha um esquema de insulina intensivo faz 6 a 7 administrações de insulina por dia e com bomba apenas coloca uma cânula a cada 2 ou 3 dias. Portanto, estamos a falar em 18 picadas vezes uma em 3 dias. Implica menos tarefas diárias, que a pessoa que utiliza este tipo de bomba preocupa-se mais em ver e avaliar os corpos tónicos, contabilização dos hidratos de carbono e a substituição de sensor ou de câmaras. Fora isto, a bomba tendencionalmente gera muito bem a glicose. Proporciona, por isso, mais segurança, uma melhoria do sono. Muitas pessoas referem que sentem insegurança noturna com os seus valores. Muitos pais de muitas crianças não dormem porque têm que ir ver os valores do seu filho ao longo da noite. Com uma bomba deste género, para além da gestão que ela faz, há também todos os alarmes que permitem muito mais segurança. Portanto, tudo isto traduz-se numa melhor qualidade de vida e no melhor controle metabólico, que é o que todos nós desejamos. Como não há bela sem senão, também estas bombas trazem algumas desvantagens. Uma delas são as lesões cutâneas e as alergias, algo muito sobreponível àquilo que já foi falado no que diz respeito aos sensores de monitorização contínua da glicose. Depois é a curva de aprendizagem. Esta curva de aprendizagem aplica-se à pessoa com diabetes ou aos seus cuidadores, que têm que aprender a manusear este tipo de dispositivos, assim como gerir os protocolos de segurança que evitam complicações agudas. Mas também é uma curva de aprendizagem para os profissionais de saúde, porque só mexendo, só tendo consulta constante com este tipo de dispositivos, é que se vai ganhando mão e que vai possibilitando uma abordagem mais individualizada, mais completa e mais segura à pessoa com diabetes que utilize tecnologias. E, naturalmente, os corpos tónicos traduzem-se também eles numa desvantagem. Porquê? Porque funcionando a bomba apenas com insulina ultra rápida, não há um depósito de insulina ou não há uma insulina basal a fazer efeito. Portanto,
Se houver algum problema com esse sistema, a pessoa com diabetes ficará imediatamente sem insulina, o que implica uma vigilância dos corpos cetónicos mais apertada e um seguimento do protocolo de atuação face aos corpos cetónicos também mais rigoroso. Não é por isso que as pessoas com bomba de insulina têm mais incidência de cetoacidose diabética, mas isso prende-se pelo facto do ensino ser realmente um pouco mais exigente nesse aspecto. Existem diversos sistemas para além daqueles que eu apresentei. Espero que no futuro, no nosso país, estes estejam disponíveis. Acho que o mercado aberto com diversos dispositivos é de extrema importância, não só para a valorização da concorrência e para que tenhamos cada vez dispositivos melhores, mas sobretudo para a pessoa possa ter a liberdade de escolher qual é o dispositivo que mais se adequa às suas necessidades, para que a própria equipa de saúde, onde o enfermeiro tem um papel fundamental e fulcral, possa prescrever o algoritmo, o sensor, a bomba que vai fazer face às necessidades da pessoa que tem à sua frente. Todas as pessoas são diferentes, todas as pessoas têm necessidades diferentes e não devemos ter poucas alternativas porque não há um one size doesn't fit all. Depois, para além disto tudo, nós temos a parte da inteligência artificial. E hoje em dia falamos muito de inteligência artificial, mas há que compreender que há diferentes níveis de inteligência artificial. Nesta fase em que nós utilizamos estes algoritmos, já estamos numa fase de inteligência artificial de machine learning. O que é que isso significa? Que a bomba vai aprendendo, o algoritmo vai aprendendo com os dados que lhe estão sendo fornecidos, vai aprendendo com essa experiência e vai tentando desenvolver questões futuras de adivinhar, de melhorar o seu desempenho a longo prazo. E sabemos que com o caminhar da tecnologia vamos chegar a uma questão de deep learning em que as próprias bombas e os algoritmos vão funcionar como quase o pensamento humano. Portanto, esta questão da inteligência artificial é uma questão que já não conseguimos controlar, vai acontecer e nós temos que nos preparar para receber, para compreender e para, de certa forma, usá-la, servindo os interesses da pessoa, mas ao mesmo tempo protegê-la de alguns aspectos que possam não estar tão bem delineados. E, volto a frisar, cada vez mais vamos ter algoritmos diferentes, que têm que ser prescritos consoante as necessidades da pessoa e, como podem ver aqui no quadro à direita, cada bomba tem um algoritmo que funciona e tem princípios diferentes. Portanto, não existe um dispositivo que dê para toda a gente. Como nem só de bombas funciona a tecnologia, existem sempre pessoas que não querem andar com uma coisa agarrada a si, que não se adaptaram à bomba ou que simplesmente se sentem mais diferentes por terem que usar uma bomba de insulina. As canetas inteligentes são uma das ferramentas que hoje em dia está a ser trabalhado para que possam funcionar como alternativa. São canetas que registram a dose de insulina, comunicam via Bluetooth a uma aplicação e que, juntamente com a utilização de um sensor, permite fazer uma melhor gestão da diabetes. E está provado com alguns estudos que têm sido feitos que têm um sucesso não tão eficaz como os sistemas automáticos de insulina, mas mesmo assim melhoram imenso a qualidade de vida. Portanto, será também uma realidade. Acho que é uma alternativa interessante para quem não queira utilizar uma bomba de insulina. Por outro lado, não podíamos deixar de falar na parte da imunologia. A componente da imunologia tem crescido imenso na ciência. Sabemos que na diabetes o futuro também passará, sobretudo da diabetes tipo 1, por aí. Existem vários estudos a ser feitos com células regulatórias, com células estaminais, com células T, com células dendríticas. Portanto, esta investigação tem sido feita, é algo que vai se desenvolver no futuro e sabemos que dos últimos estudos, a aplicação deste tipo de tratamentos com células é mais eficaz quanto em mais inicial esteja o estadio da diabetes. Isso leva-nos a um dos projetos que eu tenho participado e que acho muito interessante. É um projeto a nível europeu que engloba 13 países e em que estão a ser feito um rastreio da diabetes tipo 1 a cerca de 200 mil crianças na Europa. Este rastreio visa identificar a presença de anticorpos específicos para a diabetes tipo 1. O que é que isto traz de interessante? Até agora, o que nós tínhamos é que só íamos detectar a diabetes tipo 1 quando a criança, ou o jovem, ou a pessoa com diabetes tipo 1 era diagnosticada em fase 3
em que já tinham um diagnóstico clínico, tinha sintomas, necessitava de fazer insulina, muitos desses casos com emagrecimento, com todos os pólios que nós conhecemos, muitos deles com uma cetoacidose, internados em hospital e com o risco que nós conhecemos. A partir do momento em que este tipo de rastreio é feito à população em geral, conseguimos identificar a presença de anticorpos numa fase pré-sintomática. E está definido que uma pessoa que tenha 2 ou mais anticorpos antidiabetes está diagnosticada com diabetes tipo 1 em fase pré-sintomática. Isto permite-nos duas coisas. Primeiro, fazer um seguimento da pessoa e perceber quando é que ela vai ter alterações e quando é que vai necessitar de iniciar insulina, prevenindo com isto a cetoacidose e aqueles quadros que vos falei anteriormente, ou seja, dando segurança e diminuindo o risco de complicação imediata e de vida, e ao mesmo tempo permite identificar em que estadio é que a pessoa está, para a introdução de novos fármacos que possam ser imunomoduladores e, com isso, atrasar ou, quem sabe, algum dia evitar que haja este aparecimento da diabetes sintomática. Este projeto em Portugal adquiriu o nome de Um Dedo que Adivinha, é uma parceria da APDP, também com o LS Matosinhos e com o LS do Baixo Alentejo para já, e temos tido aqui resultados interessantes que podemos partilhar, quem sabe, num outro webinar. Falando de tecnologia, também não podemos deixar de falar de apps. E o mundo das apps é fantástico e extremamente vasto. Existem calculadores de bolos que são, no fundo, aplicações que nos permitem introduzir o fator de sensibilidade à insulina, o rastro de hidratos de carbono e insulina, o objetivo, a insulina ativa, e com a introdução dos valores e dos hidratos de carbono, há uma sugestão da quantidade de insulina a administrar. Isso permite não só minimizar os erros de cálculo, como também facilitar a comunicação dos dados com a equipa de saúde. Para além de tudo isto, existem vários ecossistemas em todo o mundo que têm objetivos diferentes, como o facto de avaliar o peso, as comunidades de apoio e de grupos de fórum, a parte de recordar a toma da medicação, a contabilização dos hidratos de carbono. Portanto, há um sem fim de apps e de comunidades que ajudam e que atuam ao nível da diabetes e que são interessantes de explorar. Por outro lado, com tanta tecnologia, isto cria-nos um grande problema, que é o problema de interoperabilidade. Muitos destes sistemas não comunicam entre si e com isso dificulta a informação. Existem alguns ecossistemas para já que temos e que podem comunicar entre si. A questão do Libre é uma delas. O Libre comunica para a cloud, podemos ter seguidores através do Libre Linkup, o profissional de saúde consegue aceder à informação através do LibreView e com isto a pessoa com diabetes consegue partilhar os seus dados quer com cuidadores, quer com a equipa de saúde. Da mesma forma, a Dexcom tem um sistema parecido, com a comunicação dos dados para uma bomba ou para uma aplicação, que através da internet vai para, por exemplo, o Dexcom Follow nos seguidores, ou através da bomba pode ir para a Tandem Source e a equipa de saúde poder visualizar os valores. No futuro, o que eu gostaria que acontecesse é que todos estes sistemas fossem abertos. A pessoa poderia escolher a bomba da marca A com o sensor da marca B, com o algoritmo da marca C. Isso seria o ideal, porque podíamos dar capacidade à pessoa para escolher os seus produtos e ter a sua preferência e perceber aquilo que se adequa melhor às suas necessidades. Portanto, os sistemas fechados têm a componente de não deixarem haver escolha e podem ter uma coisa que seja muito interessante para a pessoa e outra que não seja tão interessante. Portanto, cada vez mais ter sistemas abertos e intercomunicáveis podem ajudar a termos uma abordagem mais eficaz, mais segura e que satisfaça melhor quer as equipas de saúde, mas sobretudo a pessoa com diabetes e os seus cuidadores. Depois, outra questão muito importante é que nós sabemos que todas estas questões afetam a parte da saúde da pessoa com diabetes e dos cuidados, mas que a tecnologia veio para ficar e que nós temos que incluir na equipa multidisciplinar, interdisciplinar,
Naturalmente temos o dietista, o enfermeiro, o diabetologista, mas é preciso termos especialistas em tecnologia. Matemáticos, técnicos de IT, engenheiros que desenvolvam produtos e que falem com as equipas e ajudem a que haja produtos cada vez mais eficazes e algoritmos que respondam às necessidades da pessoa com a diabetes. Outra questão muito importante e que queria falar convosco e que visa um pouco daquilo que já foi falado neste webinar é que mesmo com o aparecimento da tecnologia, mesmo com tudo aquilo que nós temos ao nosso dispor para tratar a diabetes tipo 1, conseguimos ainda ter pessoas que não conseguem atingir os resultados desejados. E isto quer dizer que só a tecnologia não basta. É preciso todo um ensino, toda uma educação terapêutica que já foi aqui falada, para tirar o máximo partido desta tecnologia. A tecnologia por si só não é a caixa de Pandora, não vai resolver os males do mundo. Temos que saber utilizá-la, temos que passar a informação à pessoa com diabetes, temos que a incluir neste processo de decisão e temos que a capacitar a tomar as melhores decisões possíveis. Portanto, essencialmente é passar as ferramentas que nós temos, aquilo que nós sabemos, para a pessoa com diabetes, adequar à sua idade, adequar às suas capacidades, aos seus cuidadores, ao seu ciclo de vida, mas não chega só a tecnologia e engane-se quem pensa que a tecnologia vai resolver todos os males do mundo, porque não vai. O humano continua a ser necessário para fazer face às dúvidas, às necessidades e às questões que vão sendo apresentadas, e nós, como enfermeiros, temos um papel fundamental neste aspecto, porque somos muitas vezes a pessoa de referência, a pessoa mais presente, um pouco o cimento que cola todos os tijolos que é a equipa. Portanto, não devemos ter medo de assumir esse papel, devemos é especializar-nos, investir em ter conhecimentos, quer a nível técnico e científico, quer também a nível de componentes de soft skills para podermos lidar com a pessoa com diabetes e com estes assuntos. E pronto, e era isto que eu vos queria apresentar e estou a dispor para alguma questão. Ligar o som, também dá jeito agora que já consegui ressuscitar dos mortos, peço desculpa pelo lapso. Permitam-me desde já agradecer as vossas 3 apresentações, que foram extremamente claras, complementares e enriquecedoras, e acho que todos aprendemos bastante naquilo que foi dito aqui esta noite. Partilhar aqui algumas perguntas que foram sendo colocadas, vou já direcionar uma para o Duarte, um colega que pergunta para quando a Omnipod em Portugal. Sim, a Omnipod em Portugal nós não temos nenhuma indicação de quando é que virá. Sabemos que para já, até ao final do ano, temos aquelas 2 bombas que eu apresentei. Tenho esperança que no próximo ano haja novidades. Essencialmente, o nosso problema com novos dispositivos prende-se pelo facto de sermos pequenos, é um mercado pouco atrativo, e pelos modelos de contratualização que tivemos até agora. Este ano a prescrição já foi diferente, já é direta, é através de receita médica, escrita por algumas especialidades, e penso que isso possa vir facilitar aqui um pouco a prescrição e com isso atrair novas marcas e novos dispositivos para Portugal. O Omnipod seria uma solução interessante porque é uma solução sem fios. Há muitas pessoas que revelam que um dos entraves para a colocação de bomba de insulina é sentirem-se presos, é sentirem ter um fio agarrado, e isso poderia servir à necessidade de muita gente. Portanto, tal como eu referi, acho que era importantíssimo termos diferentes dispositivos para cada um escolher aquilo que mais se adequa. Portanto, seria positivo. Ora, uma pergunta que tem estado a gerar alguma discussão no nosso chat. Eu não sei se o enfermeiro de Dores, como trabalha no meu CC agora, talvez seja aquele que possa estar mais perto disto. E há uma colega que refere que as equipas de saúde escolar deparam-se ainda com alguns obstáculos no que diz respeito aos profissionais das escolas, os docentes e não docentes, nomeadamente na avaliação e na administração de terapêutica quando é necessária. E eles questionam como é que se pode ultrapassar estas dificuldades. A experiência que eu tenho, não tanto pela UCC, que
estou recentemente lá e também o tratamento da diabetes tipo 1 não foi a área que eu me tenha debruçado mais, mas enquanto elemento do Programa Nacional para a Diabetes, tem havido algumas situações que inclusivamente têm chegado ao programa, algumas denúncias também de familiares de crianças com diabetes tipo 1 que têm tido dificuldade em alguns agrupamentos de escolas. Nós temos uma situação que não é de fácil resolução. Eu tenho estado a ver os comentários aí no chat. Não é de facto de fácil resolução. Existe um protocolo e existe, vá lá, uma obrigação e uma responsabilidade que foi assumida pela Direção-Geral da Educação na resposta às crianças com necessidades especiais de saúde, nomeadamente aqui na diabetes. Mas depois, em termos muito práticos, os assistentes operacionais da escola podem efetivamente tomar a atitude de se recusar a fazer o tratamento ou a administração de insulina ou de alguma situação que não faça parte do seu conteúdo funcional. Já tem envolvido sindicatos, já até houve uma situação que houve um pedido de parecer para a Ordem dos Enfermeiros, por exemplo. Portanto, têm acontecido várias coisas. A solução tem sido sempre qual? Tem sido, como também vi nos comentários, que é muitas vezes essas situações surgem por medo. Estava a ver ali nos comentários e realmente é essa a situação. Aquilo que eu tenho constatado agora nos meses em que estou na UCC e também nas situações que foram resolvidas, também com algum intercâmbio de mensagens por parte do programa, foi que assim que houve a oportunidade de esclarecer algumas dúvidas e alguns medos que existiam da parte da comunidade escolar, as pessoas passaram a estar predispostas para ajudar as crianças com diabetes tipo 1. Aliás, com a integração de muitas crianças com necessidades especiais de saúde na escola hoje em dia, eu diria que as crianças com diabetes tipo 1 não são aquelas crianças que poderão criar mais receio na comunidade escolar. Existem outros problemas de saúde que são mais complexos e que precisam de atuações mais complexas da parte da comunidade escolar do que propriamente as crianças com diabetes tipo 1. É de facto o desconhecimento acerca de como é que funcionam os sistemas PSI, que atuação é que é esperada da parte deles. Muitas vezes acham que até é para fazer coisas que na realidade muitas vezes nem sequer é necessário, na maior parte das situações. E portanto, ao esclarecer tudo isso e perceber que muitas vezes também os pais estão a conseguir monitorizar os valores da glicose à distância e conseguem perceber quando é que está a acontecer alguma coisa, é só estarem dispostos. Uma situação caricata, por exemplo, é a questão dos telemóveis, e agora vai ser também uma orientação, esperemos que brevemente, específica relativamente aos telemóveis, porque existe essa questão que é o smartphone nas crianças com diabetes tipo 1 é um dispositivo médico para o acompanhamento da diabetes. E, portanto, isso tinha que ser resolvido porque muitas vezes as crianças depois, numa altura de exame ou numa situação qualquer, não podiam ter o dispositivo ao pé deles. E isso vai ser resolvido, mas muitas vezes essa indisponibilidade dos professores para permitir que o aparelho esteja ali, muitas vezes está relacionada com o facto de eles nem perceberem que aquilo está a ser usado como um dispositivo médico para acompanhar os valores. Não percebem muito bem como é que isso funciona, ou não estão disponíveis porque têm vamos lá ver, aquela animosidade já enorme com os telemóveis no geral e com a utilização excessiva dos telemóveis, depois não percebem que aquele apito, que aquela situação tem a ver com o diabetes. Eu acho que a solução, para não me alongar mais, é muito por a comunicação, como a Ana Cristina estava a dizer, não só com as pessoas com diabetes, mas também neste caso, com a comunidade escolar e fazer entender que há aspectos que são muito importantes para aquela criança e eu acho que as pessoas também não vão estar a trabalhar na área de educação, nomeadamente os professores, porque não gostam, estão lá como nós, que somos enfermeiros, porque gostam do que estão a fazer e querem ajudar as crianças em princípio.
Posso dar uma chega já agora, desculpa interromper. Sim. Se interessar a alguém, a orientação 006/2016 tem o papel de cada um dos elementos, em que inclui as equipas que seguem a criança a nível hospitalar, quer a nível da saúde escolar, quer a nível da escola e quer a nível dos encarregados de educação. Portanto, isso está lá tudo bem definido, não há uma obrigação legal de lá estar da escola prestar estes cuidados, mas há uma indicação até da Direção-Geral de Saúde e Direção-Geral de Educação, porque é uma norma conjunta, e penso que isso possa ajudar. De qualquer das formas, se isso interessar a alguém, a APDP também tem um curso para escolas, que é gratuito e a criança não precisa ser seguida por nós. Se for de interesse de alguém, podem encaminhar a escola para o nosso site e podem-se fazer a inscrição. E caso haja alguma colega que tenha alguma dificuldade aqui com as bombas de insulina, também existem os vídeos no site da SPD, Sociedade Portuguesa de Diabetologia, em que mostra as coisas básicas do funcionamento das bombas que podem ajudar as escolas depois a lidar com meninos, por exemplo, com bomba de insulina. Portanto, penso que estas duas questões possam ajudar um pouco essa questão. Da nossa experiência de consulta, o que sabemos é que a equipa de saúde escolar é determinante para nos ajudar na comunidade, que em parceria com as equipas diferenciadas dos cuidados especializados, hospitalares, fazemos umas boas duplas e temos conseguido resolver algumas situações mais chatas, não entrando em conflito. Ora, muito obrigada pelas vossas respostas. Não sei se tem mais alguma coisa que queiram partilhar connosco. Se não, e dado o avançado da hora, vamos terminar. Portanto, em nome da Secção Regional do Sul, só tenho que agradecer profundamente aos 3 oradores que estiveram connosco hoje pelas suas excelentes intervenções e pela disponibilidade que demonstraram. Agradecer igualmente a todos os quantos participaram, o interesse e os contributos que foram deixando no chat ao longo da noite. A atualização contínua, a partilha do conhecimento e estas reflexões conjuntas que vamos fazendo são fundamentais para continuarmos a fortalecer a prática da enfermagem e para melhorarmos os cuidados que prestamos aos nossos utentes e hoje, em particular, à pessoa com diabetes. Quero agradecer mais uma vez a todos. Quero relembrar que no próximo dia 16 de dezembro vamos ter um novo webinar, desta vez com a temática investigação, e queria a todos aqueles que estão a assistir pedir para não saírem já, para responderem ao questionário de avaliação deste webinar. Mais uma vez agradecer a enfermeira Ana Cristina, enfermeiro José Dores, enfermeiro Duarte, muito obrigada pelas vossas partilhas, pela vossa disponibilidade e desejar a todos uma excelente noite e até uma próxima. Obrigada. Obrigado. Obrigado.